Qual o conselho que o senhor nos dá para a nossa evolução espiritual? Olha, infelizmente, de fato, eu concordo com o nosso irmão. Mas, assim, a situação humana está tão desesperadora que esse vale tudo aí que a gente está vendo tem o seu sentido de ser. Nos meus anos distantes, eu me lembro que uma vez eu estava num shopping nos Estados Unidos e pela primeira vez eu estava sentado lá no lugar no shopping e vi que tinha um novo pavilhão assim naquele shopping. E pela primeira vez eu vi uma feira esotérica. Eu nunca tinha visto. Aí eu olhei, vi que dentro daquele pavilhão, pela porta lá onde eu estava sentado, eu vi, tinham várias tendas, barraquinhas, né? E numa estava escrito tarô, noutra conselho, mentoria espiritual, noutra blá, 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 blá. Eram várias, mais de 20. E na entrada nessa porta tinha uma máquina e tinha lá o preço, $20. Então a pessoa chegava, pagava com cartão ou com nota, sei lá, e tirava um ticket, e aquilo dava direito à pessoa a ir em alguma daquelas tendas e se consultar. Eu, Rogério, com os meus preconceitos, pensei comigo mesmo, mas olha só que feira, que coisa feia, a turma está... Comecei a... Aí lá para as tantas, veio uma senhora, passou na minha frente, comprou um ticket, entrou. Aí eu pensei comigo mesmo, lá vai mais uma besta. Essa senhora foi, entrou lá numa barraquinha, e lá para as tantas ela saiu, e do lado dela eu pude perceber 2 espíritos. E ela saiu muito bem. E esses 2 espíritos ao lado dela. Aí, quando eu percebi, do meu lado estava sentado um amigo espiritual, né? E, para curtir com minha cara, disse: você está muito bem, está sabendo julgar quando Deus opera e não opera, né? Porque você estava achando... Ou seja, os espíritos com a luva de pelica me deram umas boas tapas. Só cutucadinha. Para que eu percebesse que mesmo a gente criticando, isso é uma coisa muito do espiritismo de então, né? Dá de graça aquilo que você recebe. Então, mas assim, o que é que os espíritos estavam dizendo? Olha, a vida está muito complexa e a humanidade precisa de muitas terapias. E isso é o sistema do mundo, não há nenhum problema, deixa de ser atrasado. Foi isso que eu escutei do meu amigo espiritual Rochester. Deixa de ser preconceituoso, cara. A vida precisa disso. Deus opera em qualquer lugar, no meretrício, numa prisão, mesmo entre os piores assassinos. Se tiver ali alguém agindo com boa vontade, esse Deus se associa a isso para que o bem seja feito lá em plena podridão de uma penitenciária. Então, eu recebi uma lição tão grande que eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais olharia de forma crítica, né, para essas coisas. Mas, assim, mesmo eu dizendo isso, eu sou obrigado a concordar com o nosso irmão na hora em que a gente vê, principalmente nas culturas neopentecostalistas, o tipo de absurdo que está se fazendo com a espiritualidade cristã. Isso não começou aqui no Brasil, não. Isso começou nos Estados Unidos, com os televangelistas. Aqui no Brasil, hoje, nós só somos mais criativos, porque você cria a flanelinha de Jesus. A flanelinha de Jesus é um grande barato. Você compra a flanelinha de Jesus, se você tem uma dívida em banco, você vai lá no banco de madrugada, passa a flanelinha na maçaneta da porta e vai embora. 2 dias depois, ou 3 dias depois, você vai lá no banco e diz: olha, meu nome é fulano, eu tenho uma dívida aí. O gerente vai atrás, diz: não, sua dívida sumiu. Aí o pastor que vende essa flanelinha diz: Jesus apagou sua dívida.
Aí, quando eu escutei o pastor dizer isso, eu digo, rapaz, estão transformando Jesus agora em ladrão de banco. Porque na hora que Jesus tira o nome de alguém de uma relação bancária, está dando prejuízo ao banco, não é? Com o banco, né? Então, assim, esse tipo de cretinice termina desfigurando o que a gente chama de espiritualidade, que foi o que a Igreja Católica fez com a espiritualidade cristã. Hoje as igrejas neopentecostalistas estão fazendo, alguns centros espíritas também estão fazendo, mas, assim, nós estamos passando por essa transição. E nessa transição, a humanidade está precisando de colo. E não está encontrando mais colo nas religiões, só está encontrando colo em terapias alternativas. Isso. E todo mundo precisa viver, todo mundo precisa desenvolver suas habilidades, fazer cursos, comprar livros, estudar. Isso é caro. Então, assim, não há problema nenhum na minha ótica, né, na relação que existe financeira nesse tipo de relação entre terapeuta, pessoa, de forma alguma.